centenário da semana tem sido debatido em uma pluralidade de exposições e seminários iniciados já no ano passado e tem contribuído para relativizar a semana e tornar mais complexo o seu amplo espectro de reverberações que constituem modernismos brasileiros. 100 anos depois da Semana de Arte Moderna, o Brasil é outro. Nas últimas décadas, especialmente a partir das políticas inclusivas instituídas pela Constituição Cidadã de 1988, da estabilidade econômica atingida com o Plano Real, da universalização da saúde pública, de avanços na educação e nas inúmeras políticas de inclusão promovidas pelo governo federal até recentemente, da garantia e da ampliação de direitos a mulheres, crianças, adolescentes, pretos e LGBTQ+, intelectuais e artistas indígenas, pretos e pretas, falam por si próprios. É contra essa diversificação de vozes que a presente onda conservadora se insurge, lançando mão de extrema crueldade e contando com a impunidade que o poder institucional tem sido capaz de garantir. A última Bienal, encerrada em dezembro, exibiu a extraordinária pujança da criação artística heterogênea contemporânea. As periferias se tornaram centro. Indígenas valorizam suas culturas originárias no que elas não foram imitadas pelo afã extrativista que exaure a terra, destrói a fauna e a flora do planeta. Intelectuais indígenas nos devolvem uma espécie de antropologia reversa das sociedades brancas. Intelectuais negros imaginam as aventuras de seus ancestrais arrancados do continente africano, elaboram o legado do modernismo e se colocam na linha de frente da imaginação do futuro do Brasil. Como essas questões de hoje se relacionam com as imaginações modernistas? Bom, vamos então passar a palavra aos nossos palestrantes, começando com o Tadeu Chiarelli. Dentro dessa busca por considerações sobre São Paulo, tive a sorte de me deparar com o livro Pela Cidade, uma antologia de crônicas escritas por Guilherme de Almeida entre 1927 e 1928. Para mim, que ando atento a tudo que diz respeito ao monumento, duas crônicas naquele livro me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o texto O Mistério da Várzea, publicado no dia 24 de março de 28, e um pouco mais de um mês depois, a crônica Monumento, uma espécie de continuação da primeira. Essas duas crônicas me interessaram porque não falavam apenas de um monumento em particular, mas porque ambas me ajudaram a entender a própria lógica dos monumentos escultóricos, ao mesmo tempo em que explicitaram como o poeta entendia a cidade em que morava, a partir de suas relações de amor e ódio com os monumentos que também a habitavam. Guilherme de Almeida, em O Mistério da Várzea, descreve seu estranhamento e o de outros usuários do parque frente à presença de algumas metáforas de bronze flagradas no Parque Dom Pedro II, ainda desagregadas do fio que lhes daria o sentido previsto. Pelas partes desconexas, que até agora, a muito custo, consegui lobrigar, sou incapaz de imaginar o todo. Aqui, então, são pedaços desse monumento, da maneira como, mais ou menos da maneira como Guilherme de Almeida os teria visto. A próxima, por favor. Olha o rei Assírio aí. Isso, aqui é, então, o monumento. Apesar de ter visto o resultado com bons olhos, no monumento recém-inaugurado, nada desperta a atenção especial de Guilherme de Almeida, ou pelo menos não da mesma maneira que despertavam seus pedaços desconexos, quando ainda não configuravam um conjunto com conteúdo ou significado pré-estabelecido pelo escultor italiano Ettore Ximenes, autor tanto dessa obra quanto do Monumento à Independência. Por favor, a próxima. Instalado em frente ao Museu Paulista, aqui em São Paulo também. Após tê-la elogiado brevemente
Guilherme de Almeida integra a obra de Héctor Ximenes no conjunto de monumentos que, a partir das comemorações do centenário da independência do Brasil, em 22, passaram a ornamentar a cidade de São Paulo. Guilherme de Almeida entende São Paulo como uma residência que deveria estar sempre muito bem arrumadinha, em que os bibelôs de gosto discutível deveriam ser escondidos das vistas e aqueles mais bonitos e significativos exibidos a todos. Em 1928, ano das crônicas, pelo menos para o poeta, São Paulo era percebida como uma casa imensa, uma grande alegoria da civilização ocidental abaixo do Equador. Uma casa que, apesar de incompleta, parecia aspirar a um dia chegar ao momento de plenitude em que estaria finalizada. Hoje, em 2022, o monumento à amizade sírio-libanesa transformou-se num mitório público, coberto por tapumes e mau cheiro. Por sua vez, São Paulo parece ter perdido qualquer condição de manter-se como alegoria de uma casa, para quem quer que seja, de um lugar e um sentido unificado, pois quase 100 anos depois, toda a sua expansão revelou-se uma produção de fragmentos, corpo estraçalhado, sem totalidade possível, um não monumento. Minha tentativa aqui é um pouco ampla, mas não é ambiciosa, porque são realmente anotações. E um pouquinho para a gente examinar, num contexto carioca e paulista, esses legados modernistas e o que sobrou, o que restou, o que se reinventou. Eu quero focar em 3 pontos, tal como a Esther falou, muito rapidamente: o contraste e os pontos, a disputa pelo moderno entre a semana não são comparáveis. Uma coisa é a semana, que foi muito breve, que depois foi canonizada de outra forma, e outra coisa foi o centenário da independência no Rio de Janeiro, que provocou uma mudança urbana considerável. Aqui está o cartaz da Semana de Arte Moderna, né, no seu minimalismo, na sua invenção estética, e aqui está o patriotismo da República Velha. Eu acho que esse centenário é quase uma baile da ilha fiscal da República Velha, essa alegoria de mulher com a bandeira brasileira, ordem e progresso, uma noção extremamente europeizante, né, de Brasil. E como legado, eu creio que é preciso ressaltar essa ideia tão criativa da antropofagia como prática criativa, a emergência agora de novos sujeitos colocando as modificações do Brasil, ou seja, as pessoas que vão ser protagonistas e que falam não são mais as mesmas, ainda bem, houve uma democratização, né? E, sobretudo, eu acho que tem uma reconfiguração de forças entre o que é o letrado, o popular e o mediático. Já em contraste, o centenário da independência ele é muito sobre a égide positivista da ordem de progresso, é um centenário bastante conservador, o neocolonial é o estilo escolhido, ao mesmo tempo ele é um tremendo espetáculo, que sim provocou uma certa entusiasmo na parte das pessoas que participaram. Mas ele representa um cânone bastante conservador, né? Uma modernização sem ideários de modernidade e uma espécie de status quo da desigualdade. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é a ideia de imaginários urbanos. O que eu acho que interessa para a gente também colocar em pauta é que, quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, a gente sempre pensa numa renovação estética, numa experimentação, numa quebra de cânones, um anti-academicismo, mas o meu argumento, como de tantos outros pesquisadores, é que essa modernização do cotidiano ela vai surgir e vai transmitir esse fervor, essa efervescência, essa ideia da metrópole, lá acima, né, no célebre ensaio dele sobre a metrópole e a vida mental, como um lugar de hiperestímulo, como um lugar vertiginoso. João do Rio vai dedicar um livro de crônicas chamado Vida Vertiginosa, e isso vai se refletir também nas revistas ilustradas do período. Aqui o Tá para Todos, olha a congestão assim, que tem
o excitamento urbano caótico que está aqui nessa diagramação. A terceira parte aqui da minha fala é um pouquinho o que ficou disso, né? Quais são os reflexos disso, quais são as consequências disso. Eu estou citando aqui uma frase do Nicolau Shevchenko: não era moderna, mas já não tinha passado. Então, esse afã de verticalização, de modernização, de transformação, de inovação, de atualidade, essa voragem em que a construção e a desconstrução vão se dando, o que vemos, por exemplo, particularmente no caso de São Paulo, uma espécie de desaparecimento quase, né? A fala do professor Chiarelli mostrou, assim, resíduos de monumentos, e é claro que existem pegadas históricas na cidade, mas é uma cidade muito antropofágica, né? Na sua modernização permanente e no seu autodevoramento do seu próprio processo histórico. E o Rio de Janeiro, que também segue essa trilha, uma coisa muito das cidades brasileiras, aliás, né? Também, mas ele tem, por ter sido capital por tanto tempo, por ter tido que acumular um certo panteão histórico, por mais escasso que seja, eu acho que nós vemos um cenário de ruição, né? Fora a decadência tremenda da cidade. Então, a transformação, o que era moderno, né? Se transforma em cânone, né? A transformação em cânone daquilo que era inovador, mas a transformação em ruína daquilo que era futuro. Eu acho que o modernismo brasileiro foi o modernismo mais interessante para hoje em dia, porque foi um movimento entre as vanguardas que eu conheço, as vanguardas históricas dos anos 20, o mais visionário em seu impulso decolonial. O modernismo brasileiro foi menos eurocêntrico dos movimentos modernistas. 7 décadas antes do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas pela ONU, Oswald colocou a questão indígena, pelo menos em forma metafórica, no centro do seu projeto. Ele questionou a visão progressista ao sugerir que o Brasil indígena já havia desfrutado de uma utopia antes de Colombo. Ele foi post-marxista em sua crítica implícita ao marxismo, que compartilhava com o capitalismo um produtivismo nocivo à saúde humana e ambiental, assim antecipando muitos críticos indígenas, como Ward Churchill no livro O Marxismo e o Índio Norte-Americano, no livro de 83. Oswald clamou por uma revolução abrangente que fosse ao mesmo tempo social, política, literária, religiosa e cultural, a Revolução Caraíba, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Hoje em dia, quando o termo pós-colonial foi eclipsado pelo termo decolonial, o termo preferido pelos estudiosos do projeto Colonialidade e Modernidade, é impressionante que Oswald tenha antecipado essa mutação discursiva e terminológica décadas antes. Oswald propõe um tipo de teoria tupi, inspirada pela visão que ele tem de um pensamento social indígena. Na América do Norte indígena, quase um século depois de Oswald, a escritora Leon Simpson afirma a capacidade teórica do índio no livro publicado em 2017, As We Have Always Done, Indigenous Freedom Through Radical Resistance. Eu cito: os povos indígenas sempre foram povos teóricos. Sempre pensamos de maneira complexa sobre a natureza de nossos mundos. Sempre buscamos explicações e significados profundos. Mas nossos entendimentos teóricos foram construídos de maneira diferente da teoria ocidental. Eles estão interessados no fazer, podem ser comunicados por meio de histórias, ações ou performance. É interessante que os Tupinambá, com quem falou Montaigne, criticaram a divisão social na França, a opressão social. 500 anos depois, David Yanomami vai para Nova York e fala a mesma coisa. Lamenta a miséria, o contraste entre os ricos e os pobres.
Então, tem frases indígenas que aparecem na América Latina, na América do Norte, na filosofia europeia, que ecoam com os pensamentos de Oswald. Então, a gente pode pensar que os Tupinambá que falaram com Montaigne estavam teorizando a Europa, como ele estava teorizando as pessoas indígenas. E aí tem a questão, a filosofia tem que ter que forma? Tem que ser verbal ou pode ser uma dança? Pode ser uma canção? Então, eu queria terminar com um clipe dos Yanomami, mensagem de um xamã. Eu chamo o Copenhague Yanomami. Mashita shune kuaimi, mashita teriyamaku, komiyamaku. Thank you.